Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos dar sequência a mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre soluções. As soluções elas podem ser definidas em duas etapas. Eu tenho soluções que eu vou apresentar um soluto e um solvente, eu tenho soluções em que a solução irá apresentar um disperso e um dispersante. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coeficiente de solubilidade e a concentração comum. Então acompanha comigo aí na tela, olha só. As soluções, elas podem ser uma mistura homogênea, ou seja, aquela mistura em que eu tenho apenas uma única fase, e nessa mistura nós vamos ter um disperso e um dispersante. O disperso, ele é o soluto, e o dispersante, ele é o solvente. É muito comum nós falarmos em soluções que eu tenho um soluto e um solvente. Não necessariamente um sólido dissolvido em um líquido. Eu posso ter uma solução entre dois sólidos, entre dois líquidos, eu posso ter uma solução entre gases, desde que eu tenha um disperso e um dispersante, ou desde que eu tenha um soluto e um solvente. Comumente, nós trabalhamos o soluto como aquilo que está em menor quantidade e o solvente como aquilo que está em maior quantidade. Geralmente, o soluto ele deve ser solubilizado pelo solvente. Por exemplo, ao adicionar uma colher de açúcar em um copo com água, então eu tenho um açúcar sendo o soluto e a água sendo o solvente. Então a água vai fazer a solubilização do açúcar. Também posso ter um disperso, que é a fase sólida, e um dispersante, que nesse caso é a fase líquida, tudo bem? Então vamos lá, olha só. Nesse caso, eu tenho os dispersantes e o disperso como partículas que têm ali um menor que 1 nanômetro, né? 10 ali a menos 9. Então essas partículas, elas acontecem como disperso e dispersante. Vocês estão vendo aí na tela uma aliança. Nessa aliança eu tenho uma dispersão, eu também tenho uma solução. Por quê? Nós sabemos e vimos nas aulas anteriores que o ouro ele não é necessariamente só o ouro puro, ele é uma mistura homogênea. Então eu tenho ouro, eu tenho níquel, eu tenho cromo, eu tenho alumínio, eu tenho bronze. Então esses exemplos são de misturas homogêneas. Então eu tenho um disperso e tenho um dispersante. Vamos seguir. Nós temos também os colóides, ou as suspensões coloidais. Os colóides, pessoal, eles são substâncias que são sistemas heterogêneos, mas que eles não têm o seu estado físico completamente definido. Então nós temos como principal exemplo gelatina, pasta de dente, temos graxa, maionese, chantilly, os aerosóis. Essas substâncias são os colóides, ou as suspensões coloidais. Essas suspensões coloidais, elas vão ter entre 1 a 1000 nanômetros. Então são partículas bem pequenininhas que podem ser feitas simplesmente por uma sedimentação ou uma separação com utilização de ultrafiltro. Mas é importante lembrar que esses colóides, eles dificilmente vão ter um estado físico bem definido. Vamos seguir. Aí na tela nós vamos falar um pouquinho sobre o efeito Tyndall. O que é o efeito Tyndall? O efeito Tyndall é aquilo que nós utilizamos para fazer a fase suspensa ser visível. Então, por exemplo, quando nós abrimos a janela do nosso quarto e deixamos ali uma brecha de luz, né, um feixe de luz passar pela janela do nosso quarto, é possível nós visualizarmos as partículas de poeira suspensas no ar. Esse efeito ele só é visível graças ao efeito Tyndall. Então, quando eu faço a projeção de uma luz, de um feixe de luz, e esse feixe de luz faz com que eu visualize a fase suspensa, eu tenho aí o efeito Tyndall, onde eu vejo a fase suspensa na suspensão. Na tela, eu trouxe aí para vocês o exemplo da neblina. Então, quando a gente liga o farol do carro ou uma lanterna, a gente consegue ver as partículas de água suspensa no ar atmosférico. E também aí o raiar do sol, a gente também consegue ver as partículas de poeira suspensas no ar atmosférico. E isso é o efeito Tyndall. Vamos lá, vamos seguir. O coeficiente de solubilidade, ele vai dizer para a gente o seguinte: eu tenho soluções que vão apresentar características de alta solubilidade e soluções que vão apresentar características de baixa solubilidade. Para isso, nós temos o coeficiente de solubilidade. Com esse coeficiente, nós conseguimos determinar quando uma solução ela é solúvel, pouco solúvel ou insolúvel dentro de um soluto com um solvente. E aí eu consigo determinar e classificar as nossas soluções. Então, as nossas soluções elas são classificadas de 3 tipos. Nós vamos ter uma solução saturada, uma solução insaturada
uma solução supersaturada, ou saturada com corpo de fundo, ou saturada com precipitado, como pode aparecer para a gente nas questões. Mas isso só é possível graças ao coeficiente de solubilidade. Nós não vamos calcular esse coeficiente. Basta que nós saibamos que o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que aquele solvente ele é capaz de solubilizar. E aí, esse valor será o coeficiente de solubilidade. Graficamente falando, esse coeficiente de solubilidade ele é representado por curvas crescentes ou decrescentes que nós vamos acompanhar na tela. Olha só. Aí na tela, nós vamos ter o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em 1 litro de água. Então, basicamente, nós podemos dizer que 1 litro de água tem a capacidade de dissolver até 357 gramas de cloreto de sódio. Então, é tranquilo. Se eu tenho 1 litro de água na minha casa, a quantidade máxima de sal de cozinha que eu vou conseguir dissolver completamente é 357 gramas de sal de cozinha. Então, 357 gramas é o coeficiente de solubilidade no sal de cozinha. Se eu adicionar mais ou menos, eu terei soluções saturadas ou soluções insaturadas, que é o que nós vamos ver a seguir. Nesse caso, se eu adicionar a quantidade menor de soluto, eu vou ter uma solução insaturada. Dissolvia 357, eu adicionei 350, então deixou de dissolver ali 7 gramas, então é uma solução insaturada. Se eu adicionar 357, é a quantidade máxima, então eu vou ter a solução saturada. Se eu adicionar mais que isso, 360, por exemplo, eu vou ter uma solução supersaturada, ou uma solução com corpo de fundo, ou uma solução com precipitado. Veja bem, o nosso recipiente ele tem 1 litro e ele é capaz de solubilizar 357 gramas de sal de cozinha. Se eu adiciono 360, irá dissolver 357, porém, no fundo do recipiente irá sobrar 3 gramas de sal de cozinha. Nesse caso, nós vamos ter uma solução com precipitado ou corpo de fundo, como a gente fala. Sabe quando você faz um suco ou um suco de pozinho e no final da jarra sobra um resíduo sólido? Significa dizer que aquela quantidade de líquido que tinha ali não foi suficiente para dissolver todo aquele soluto. Daí, nós vamos ter então uma solução saturada com corpo de fundo. Lembra que corpo de fundo é aquilo que se deposita no fundo do recipiente, é aquilo que não dissolveu. Então, toda solução saturada com corpo de fundo irá sobrar alguém lá no fundo do recipiente. Vamos lá. Graficamente falando, nós vamos ter o seguinte, eu tenho uma reta, nesse caso eu tenho 3 regiões, uma acima, uma abaixo e uma em cima dessa curva. Essas 3 regiões, elas classificam as nossas 3 soluções. Então eu posso ter uma solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo quando o coeficiente estiver acima da curva de solubilidade. Eu vou ter uma solução saturada quando o coeficiente estiver em cima da curva de solubilidade. E eu vou ter uma solução insaturada quando o coeficiente estiver abaixo da curva de solubilidade. Lembrando que essa curva de solubilidade, ela nada mais é do que o coeficiente de solubilidade. Olha só, então pontos acima da curva, solução supersaturada, pontos em cima da curva, solução saturada e pontos abaixo da curva, solução insaturada. Vamos ver mais um exemplo. Olha só. O coeficiente de solubilidade do sal de cozinha na água é 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Sabendo desses dados, classifique as soluções abaixo quanto ao grau de saturação. Então vamos lá. Se eu adicionar 20 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, qual o tipo de solução que nós teremos? Veja que o enunciado fala para a gente que 36 gramas são capazes de serem solubilizados em 100 gramas de água. Se eu adiciono 20 gramas, eu terei uma solução insaturada. Se eu adiciono 60 gramas, a questão está me dizendo que 100 gramas de água é capaz de solubilizar apenas 36. Se eu adiciono 60, eu terei uma solução saturada com corpo de fundo ou supersaturada. E se eu adiciono 36, eu terei a quantidade máxima. A questão está me dizendo que o recipiente ele dissolve 36 gramas. Eu fui lá e adicionei 36. Então, nós teremos uma solução saturada. Perfeito? Então, é muito tranquilo nós classificarmos essas soluções. Quantidade máxima, solução saturada. Quantidade inferior, solução insaturada. E uma quantidade superior, uma solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Vamos seguir. Esse outro gráfico, ele vai trazer para a gente
um gráfico em que eu tenho vários sais e esses sais eles terão curvas de solubilidades diferentes. Então a solubilidade do nitrato de sódio, do nitrato de potássio, do cloreto de potássio, elas estão aumentando. Perceba pelas setas amarelas aí na tela. Isso significa dizer que esses sais eles são sais solúveis quando a relação ela é endotérmica. Então o sal ele absorveu o calor e ele vai aumentar a sua solubilidade. Já a solubilidade do cloreto de sódio, ela está aumentando, mas quase que lentamente. Quase ali a setinha verde, eu quase não consigo perceber uma variação de temperatura, mas também é uma reação do tipo endotérmica. Já a classificação do sulfato de sério, ela está diminuindo, perceba pela setinha vermelha. Então a classificação da solubilidade está diminuindo. Isso faz com que esse sal ele libere calor, ele seja uma reação exotérmica, logo a sua solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Então, curvas crescentes, a solubilidade aumenta e curvas decrescentes, a solubilidade diminui. Tudo bem? Vamos seguir. Nesse exemplo na tela, nós vamos ter o seguinte, ó. Considerando o gráfico abaixo, adiciona-se separadamente 40 gramas de cada um dos sais em 100 gramas de água. A temperatura de 40 graus, quais sais estão totalmente dissolvidos na água? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ali a temperatura, que é o eixo X, de 40 graus, e vamos traçar uma linha. Olha só. Depois, nós vamos ver qual é o coeficiente de solubilidade desses sais. Para descobrir o coeficiente de solubilidade, você tem que pegar o ponto em cima da linha. Lembra que aquele ponto em cima da linha, em cima da curva, é a quantidade máxima de soluto que foi dissolvida. É a solução saturada. Então eu tracei a minha linha em 40 graus e agora eu preciso pegar os pontos que estão em cima de cada curva. Vamos acompanhar. Ali para o sulfato de sério, nós vamos ter aproximadamente 10, para o cloreto de sódio aproximadamente 40, para o cloreto de potássio também ali uns 45 aproximadamente. Vão acompanhando aí, tá gente? Com as setinhas na tela. Nós temos ali para o nitrato de potássio uns 65 e para o nitrato de sódio aproximadamente 110 gramas solubilizados. Então, quais desses sais apresentarão uma solubilidade total? Deve ser aqueles sais que o ponto esteja aproximadamente em cima da linha. Então, fazendo essa análise, nós vamos ter apenas dois sais, o nitrato de potássio, que é o KNO3, e o nitrato de sódio. Então, em 40 graus, apenas esses dois sais estão completamente dissolvidos. Isso porque os pontos das curvas dos outros sais, eles diferem do seu coeficiente de solubilidade. Tudo bem? Vamos seguir. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre as concentrações. As soluções, pessoal, elas se dividem em algumas concentrações. Então, nós temos concentração comum, concentração molar, densidade, título, número de mols. E todas essas concentrações nós vamos falar um pouquinho na próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre concentração comum. E o que é a concentração comum? É a quantidade de soluto dissolvida em um solvente. Isso vai dar para a gente uma concentração comum dada em gramas por litro. Olha só. Nesse caso, a concentração comum ela é a razão entre a massa e o volume da solução. Então nós vamos ter C igual a M sobre V, é a fórmula de concentração comum, é aquela concentração que vai te dizer a quantidade de soluto, a quantidade de massa que você tem em um determinado volume, e essa concentração ela pode ser dada como uma concentração em grama por litro. Isso faz com que, por exemplo, se nós tenhamos 10 gramas por litro, significa dizer que em 1 litro de solução nós temos 10 gramas de soluto, e assim nós vamos ter então a concentração comum. Tudo bem? Então vamos seguir. Olha esse exemplo na tela. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 5 gramas de sacarose para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual é a concentração final em grama por litro de sacarose nesse cafezinho? Então olha só, eu tenho uma massa de açúcar, que são 5 gramas, e eu tenho um volume da solução, que são 50 ml. E a questão quer saber qual é a concentração de açúcar nesse cafezinho. Então eu tenho que pegar a massa do soluto e dividir para o volume da solução. Olha como fica. Então eu tenho ali 5 gramas e 50 ml. Veja que a questão está pedindo a concentração em gramas por litro. Então é necessário pegar esses 50 ml, dividir para 1000 para transformar ele para litros. Então eu vou ter 5 gramas dividido para 0,05 e aí nós teremos 100 gramas por litro. Significa dizer
que na garrafa de café, se ela for de 1 litro, ela vai ter ali 100 gramas de açúcar, tudo bem? Assim, nós utilizamos a concentração comum. Vale lembrar que todas as fórmulas, quimicamente, elas se desenvolvem por regras de 3, então eu posso fazer a aplicação de uma regra de 3. Eu sei que é extremamente difícil ficar lembrando de fórmulas sempre, então eu posso utilizar uma regra de 3. Olha como fica. 5 gramas estão para 50 ml e quantos gramas estarão para 1000 ml? Ali a gente faz o meio pelos extremos, nós vamos chegar na mesma relação. 5.000 dividido para 50, 100 gramas por litro. Então, mais uma vez, se nós tivéssemos uma garrafa de café de 1 litro, 100 gramas seriam apenas de açúcar. Tudo bem, pessoal? E assim se calcula concentração comum. Vamos seguir. A densidade ela é muito parecida com uma relação de concentração comum. Também é massa sobre volume, porém, ela não é dada em grama por litro. Ela pode ser dada em grama por ml ou gramas por centímetro cúbico. Olha o exemplo aí na tela. Uma solução de 500 ml foi preparada dissolvendo 50 gramas de hidróxido de sódio em 500 gramas de água. Determine a densidade da solução e sua concentração comum. Perceba que densidade eu preciso ter a massa do soluto mais a massa da solução dividido para o volume da solução. Tudo bem? Então vamos organizar, olha só. Eu tenho ali 500 ml, foi preparado dissolvendo 50 gramas de hidróxido de sódio em 500 gramas de água. Então a solução tem 500 ml, mais foi 50 gramas de hidróxido de sódio e 500 gramas de água. Olha como fica. Então nós vamos ter ali 550, isso, né, a massa do soluto mais a massa do solvente, dividido para 500 ml, que é o volume da solução. Então densidade é massa sobre volume, nós vamos ter então 1.100 gramas por litro. Tudo bem? A questão também pede a concentração comum. Perceba que na concentração comum eu não preciso usar a massa do solvente, eu só preciso utilizar a massa do soluto, porque concentração é massa sobre volume. Então nós vamos ter 50 gramas de hidróxido de sódio para 500 ml. É importante lembrar que esse volume ele deve estar em litro, então divide-se por 1.000 e aí nós vamos ter 0,5 litros. Então nós temos uma densidade de 1.100 gramas por litro e uma concentração de 100 gramas por litro. Então muito cuidado na hora de calcular a densidade e de calcular a concentração comum. É só a massa do soluto sobre o volume da solução. Tudo bem? Vamos seguir. Nós temos essa questão do Enem 2016, e ela vai dizer o seguinte: para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizado na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutriente, nitrogênio, fósforo e potássio iguais a 357 mg por litro, 60 mg por litro e 2.034 mg por litro, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilo disponível na vinhaça será mais próxima de quanto? Então, olha só, nós temos uma concentração de fósforo, nós temos o volume de etanol e nós temos a quantidade de vinhaça. Nesse caso, a questão quer saber da gente qual é a concentração de fósforo na solução. Então, o primeiro passo é fazer uma relação estequiométrica, que é estabelecer uma regra de 3 como aquilo que nos interessa. Então, vamos voltar na questão. Olha só. Primeira coisa que eu fiz foi, eu tenho 1 litro de etanol e isso equivale a 18 litros de vinhaça. Como que eu sei dessa informação? Essa informação está lá no texto. Ó. Para cada litro de etanol, são gerados 18 litros de vinhaça. Ok. O que mais que eu tenho? E se eu produzo 27 mil litros de etanol, quanto que eu irei gerar de vinhaça? Tudo bem? Então a questão me diz que 1 litro de etanol gera 18 litros de vinhaça. Mas ele quer saber, na produção de 27 mil litros de etanol, quantos litros de vinhaça serão produzidos? Fiz uma regrinha de 3, meio pelos extremos, passa multiplicando, passa dividindo, então nós vamos ter 486 mil litros de vinhaça sendo produzidos. Porém, a questão não para aí. Ele quer saber qual é a quantidade de fósforo nessa questão. Então vamos lá. Eu sei que isso equivale a 0,0006 quilos, então nós vamos ter o seguinte: 6 vezes 10 elevado a menos 5 kg de fósforo equivalem a 1 litro de etanol. Só que a questão quer saber da gente quanto que isso vai ser usado em 4,86 vezes 10 a menos 5 litros de vinhaça. Professor, por quê?
Porque nós vimos que para 27 mil litros de etanol foram produzidos 486 mil litros de vinhaça. Quanto de fósforo tem então em 486 mil litros de vinhaça? Mais uma regra de 3, multiplica, meio pelos extremos, desenvolve. Então nós vamos ter 6 vezes 4,86 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a quinta. Perceba que 10 a menos 5 eu posso cancelar com 10 a quinta. E aí nós vamos ter 29,16 quilos de fósforo. Então, aproximadamente 29 quilos de fósforo, nossa alternativa, letra B. Tudo bem então, pessoal? Para essas e outras aulas, acessem a nossa plataforma.